Hoje à noite, nós vamos nos juntar ao corajoso explorador Winter E. West em sua aventura até as profundezas do Grand Canyon em busca de uma civilização perdida. Ele logo descobre que há mais do que apenas um mistério esperando por ele. Eu sou seu narrador Marconi de Moraes, e esta história se chama Winter E. West e a Cidade Secreta das Cavernas, por Gillian Rogerson, com tradução de Mariana Eberhard. Winter E. West partiu para sua missão. Vestido com um par de calça jeans surrado e uma camisa jeans desbotada, ele ajustou seu chapéu de abas largas enquanto examinava a terra plana e extensa à sua frente. Era difícil acreditar que uma das 7 maravilhas do mundo estava logo à sua frente. E não só isso. Esta maravilha em particular escondia um segredo fascinante. Retirando um papel dobrado de seu bolso, Winter o abriu. Apesar dele já saber as palavras de cor, ele o leu mais uma vez. Era uma cópia do artigo impresso na Gazeta do Arizona de abril de 1909. O artigo falava da descoberta de uma vasta caverna dentro do Grand Canyon que escondia evidências de uma comunidade esquecida. A civilização antiga tinha forjado suas casas dentro da rocha usando um complicado sistema de cavernas e túneis. Alegava-se que um explorador estava navegando pelo rio Colorado quando ele encontrou a entrada de uma caverna que estava localizada a 600 metros acima da água. O explorador ponderou que a entrada estava tão no alto porque era onde o nível da água do rio estaria em algum ponto do passado do canyon. Hipnotizado pelo que poderia estar dentro da caverna, o homem procedeu à investigação do seu interior e ficou maravilhado com o que ele descobriu. Depois que a reportagem havia sido publicada, muitas pessoas tentaram achar a caverna, mas não tiveram sucesso. Winter colocou o artigo de volta em seu bolso. Ele levantou sua cabeça e sentiu o calor suave do sol do fim de outubro em seu rosto. Nenhuma nuvem estava visível no céu azul. Uma brisa leve carregava uma pista da jornada que o esperava, fazendo com que um leve sorriso se abrisse na rigidez do rosto de Winter. Não importava se ele encontraria a caverna ou não. O dia estava perfeito para uma aventura. Ele caminhou em direção ao seu guia, um homem mais velho chamado Ted Willoughby Jackson. Com um aperto de mão firme, o homem cumprimentou Winter e disse: "Me chamam de Willoughby. Você escolheu um ótimo dia para explorar o canyon. Nós tivemos uma forte tempestade alguns dias atrás e é possível que haja escombros na trilha dentro do vale. Fique atento a qualquer obstáculo." Willoughby parou de falar e olhou Winter de uma forma estudiosa antes de acrescentar: "Você não está aqui apenas pela visita, está?" Winter admitiu que não estava e mostrou ao guia seu artigo de jornal. Willoughby lhe deu um sorriso e admitiu que ele também estava fascinado por aquela lenda, e ele tinha esperanças de que a entrada secreta para as cavernas seria descoberta um dia. "Até lá", disse ele, "vamos aproveitar a beleza deste lugar. Há outros mistérios que o canyon guarda. Eu te contarei a respeito em nossa viagem." Willoughby o levou em direção a um par de cavalos que estavam amarrados a uma curta distância. Winter foi apresentado ao dele, uma égua marrom pálido chamada Dusty. Willoughby lançou um sorriso carinhoso para Dusty e disse que ela levaria Winter pelos caminhos sinuosos do canyon a um ritmo lento, mas constante. Em pouco tempo,
Winter e seu guia montaram em seus cavalos e cavalgaram em direção ao cânion espetacular. O trote rítmico dos cascos dos cavalos era o único som que Winter ouvia ao se aproximarem de uma placa de madeira que confirmava que eles pegariam uma trilha do Anjo Radiante para dentro do cânion. Seu cavalo trotou ao longo da trilha e, em segundos, Winter avistou o Grand Canyon pela primeira vez. Willoughby apontou para a camada superior da paisagem e explicou a Winter que ela era conhecida como Calcário Kaibab. Tinha sido criada no fundo do oceano há milhões de anos, mas com o passar do tempo, tinha chegado ao topo do cânion. O cavalo de Winter fez uma série de curvas ao longo do caminho em zigue-zague e não demorou muito para que eles estivessem mais fundo no cânion. Winter havia escalado muitas montanhas, mas esta foi a primeira vez que ele foi levado para as profundezas da terra. O panorama se tornava mais magnífico a cada passo para baixo. Camadas em tons de vermelhos, marrons e laranjas cercavam Winter. Algumas seções estavam na sombra, mas outras áreas eram iluminadas pelos raios solares, fazendo com que suas cores parecessem ainda mais espetaculares e quase etéreas. Os tons de vermelho mogno se misturavam com os tons de laranja abóbora. Pedras de arenito em um amarelo pálido estavam entre linhas de rochas com tons de cobre. Manchas de vegetação verde claro e verde escuro embelezavam o cânion como faixas de tecido. Winter sorriu quando ouviu seu guia dizer que era como olhar as páginas belamente ilustradas de um livro de geologia. Conforme eles cavalgavam para baixo, Willoughby explicou como o Grand Canyon havia sido formado há cerca de 5 a 6 milhões de anos, quando o rio Colorado começou a cortar seu caminho através das camadas de rocha. O cânion tinha agora 1 milha de profundidade e mais de 270 milhas de comprimento. As seções expostas tinham quase 2 bilhões de anos. Ele acrescentou orgulhosamente que cerca de 40% da história da Terra havia sido revelada através das camadas do cânion, tornando-o o destino perfeito para qualquer geólogo ávido. O som do rio Colorado foi ouvido por Winter segundos antes de ele vê-lo. Enquanto Dusty manobrava a próxima curva, a espetacular visão das águas verdes como jade apareceu. Winter parou por um momento para apreciar o rio que serpenteava, se movimentando sem pressa sobre o chão do cânion, parecendo uma fita verde tecida na paisagem pela mãe natureza. Ao longo da trilha, um ou outro visitante se punha de lado, abrindo espaço para deixar os cavalos passarem. Sorrisos foram trocados e Winter levantou seu chapéu mais de uma vez para cumprimentar as pessoas. Eles chegaram a uma ponte estreita com uma estrutura de metal que atravessava o rio. O ritmo dos cascos dos cavalos mudou à medida que eles se deslocavam cuidadosamente sobre o piso de madeira da ponte. Winter olhou com admiração o rio que corria sob eles e o magnífico plano de fundo com as camadas de rocha multicoloridas. Assim que chegaram ao outro lado do rio, eles fizeram o caminho sinuoso pela trilha até chegar ao fundo do cânion. Os 2 homens desmontaram e Willoughby se encarregou da comida e água para os cavalos. Um par de jangadas se deslocava lentamente ao longo do rio.
Winter levantou sua mão em saudação às pessoas que nelas navegavam. Um lagarto tomava sol em uma rocha próxima e um esquilo passou correndo com algo delicioso em suas pequenas patinhas. Paz e tranquilidade cercaram Winter e ele inspirou profundamente. Willoughby parou ao seu lado e contou a Winter a respeito de alguns galhos caídos que ele havia visto no caminho à frente e como eles precisavam ser tirados da trilha antes de continuarem a viagem. Winter se ofereceu para ajudar, e logo eles estavam movendo galhos de pinheiros e arbustos de tojo do caminho. Ao limpar os galhos que estavam próximos da face da rocha, Winter notou algo intrigante e chamou a atenção de Willoughby para isso. Em silêncio, os homens consideraram a abertura na frente deles. Winter quebrou o silêncio. Será que é a entrada para uma caverna? Willoughby tirou seu chapéu e coçou a cabeça. Parece que sim. Eu nunca tinha visto esta abertura antes. Ela deve ter estado escondida por aquelas árvores que foram derrubadas pela tempestade. Seguiu-se uma breve discussão sobre o que eles deveriam fazer em seguida. Eles decidiram explorar a entrada da caverna. Com as tochas em mãos, Winter e seu companheiro baixaram a cabeça e caminharam para dentro da caverna. Assim que entraram, eles perceberam estar no início de uma longa passagem, cujo teto se tornava progressivamente mais alto, permitindo que os homens ficassem em pé após alguns passos. Nenhum deles falou enquanto caminhavam. Suas tochas iluminando a superfície lisa das paredes de cada lado deles. Em pouco tempo, chegaram a um conjunto de degraus de pedra em espiral que levavam para cima. Eles trocaram um olhar de concordância e procederam a subir cuidadosamente os degraus. Winter percebeu uma fina camada de poeira sobre as pedras. Ele também notou que havia espaços abertos dentro da parede curva. Olhando mais de perto em um deles, ele viu uma substância branca que parecia cera. Talvez de uma vela? 10 minutos de escalada silenciosa se seguiram antes de alcançarem o topo. Eles se encontraram no final de outra passagem, embora mais larga desta vez. Antes que Winter pudesse explorar mais, Willoughby apontou para um muro atrás deles, onde a entrada de mais uma caverna poderia ser vista. O lado de fora estava obscurecido pela vegetação. Willoughby expressou os pensamentos que também estavam passando pela mente de Winter. Acho que encontramos sem querer a caverna escondida. Esta pode ser a entrada que, de acordo com aquela reportagem do jornal, estava bem acima do chão. O guia balançou a cabeça, como se não pudesse acreditar em suas próprias palavras. Eles concordaram em explorar um pouco mais antes de fazer sua viagem de retorno e, posteriormente, alertar alguém sobre sua descoberta. Os homens começaram a tirar fotos de suas descobertas. Com um sorriso irônico,
Willoughby disse que as fotos confirmariam que eles não haviam sonhado com tudo isso. Movendo lentamente suas tochas de um lado para o outro, eles prosseguiram ao longo da passagem e logo alcançaram uma das muitas passagens laterais. Winter apontou para as estranhas marcas nas paredes. Elas o lembraram dos hieróglifos que ele havia visto dentro das pirâmides do Egito. Andando pela passagem lateral, ele sentiu uma brisa fresca em seu rosto e supôs que deveria haver um sistema de ventilação dentro destes túneis misteriosos. A passagem lateral levou a uma série de salas de rocha, algumas não maiores do que uma sala de estar de tamanho médio, outras eram muito maiores. Muitas das salas tinham tetos curvos, que indicavam que devem ter sido entalhados por uma mão experiente. Winter e Willoughby passaram os 30 minutos seguintes explorando as outras passagens laterais e chegaram a salas semelhantes. Onde quer que eles fossem, eles viam os estranhos símbolos esculpidos nas paredes. Seus passos os levaram a um grande salão que Winter estimava ter em torno de várias centenas de metros de comprimento. Uma estátua era visível na extremidade mais distante. Após mais investigações, descobriram que era uma figura de pedra sentada de pernas cruzadas e segurando uma flor em cada mão. Eles assumiram que era uma divindade, embora nenhum dos dois a reconhecesse. Estátuas menores rodeavam a divindade. Muitas haviam sido esculpidas na forma de belas figuras, enquanto outras eram de uma natureza mais grotesca. Winter se perguntava se elas deveriam representar as faces opostas do bem e do mal. Ao redor da sala havia muitas ferramentas que pareciam ter sido feitas de cobre. Era difícil ter certeza, porque elas estavam parcialmente cobertas de poeira. Apesar da tentação, Winter e Willoughby evitaram tocar em qualquer relíquia. Em um dos lados do vasto salão, eles encontraram uma seleção de urnas, vasos e copos. Algumas delas retratavam cenas de pessoas que viveram ali há muito, muito tempo atrás. Uma lembrança veio à mente de Winter a respeito de sua visita a Pompeia, na Itália, anos atrás, e como ele tinha visto murais em algumas paredes que mostravam como os habitantes da cidade tinham vivido. As imagens que ele agora olhava trouxeram o mesmo misto de sentimentos de tristeza e curiosidade. Havia muitos destes enigmáticos hieróglifos em diversas paredes. Willoughby olhou mais de perto as inscrições, como se isso de alguma forma lhe permitisse dar sentido a elas. Deixando o enorme salão atrás deles, eles se aventuraram a entrar em outras salas. Encontrando indícios de utensílios de cozinha em uma área, eles assumiram que estavam em uma sala de jantar. Olhando ao redor do enorme espaço, Winter disse: "O relatório afirma que os túneis e cavernas escondidos eram suficientemente grandes para acomodar 50.000 pessoas.
Se estamos nos túneis certos, posso ver como isso seria completamente possível. Ele olhou maravilhado para o entorno deles. De onde vieram essas pessoas? E para onde elas foram? Com um olhar de quem concorda, Willoughby respondeu: é aí que reside o mistério. Devemos partir agora. Preciso informar as autoridades sobre nossa descoberta. Eles demoraram um pouco antes de dar meia volta e refazerem seus passos até onde haviam entrado pela primeira vez nos túneis escondidos. Uma vez de volta ao ar livre, Willoughby fez uma ligação telefônica. Terminado o telefonema, eles continuaram sua caminhada. A conversa deles durante as horas seguintes foi sobre sua descoberta e o que isso significaria para os historiadores de todo o mundo. Eles decidiram manter sua descoberta em silêncio até que as autoridades fizessem sua investigação. Um tempo depois, Willoughby contou a Winter sobre uma aldeia a alguns quilômetros de distância chamada Reserva Indígena Havasupai. Sua localização era tão remota que os carros não conseguiam chegar até ela e o correio era entregue por mula de carga. Winter fez uma nota mental para visitar um dia essa remota área indígena. A conversa de Willoughby voltou-se para os muitos grupos de geólogos que estudaram regularmente o Grand Canyon e como eles ficaram desapontados com a falta de ossos de dinossauros aqui. Ele explicou que a área era feita de rochas que tinham sido formadas há cerca de 1 bilhão de anos, o que foi antes da chegada dos dinossauros, e que o processo de erosão pelo Rio Colorado provavelmente aconteceu depois que os dinossauros se extinguiram. Uma parte fascinante da história do cânion, na opinião de Willoughby, foi o fenômeno geológico conhecido como a Grande Inconformidade. Camadas de rochas de períodos muito diferentes estão dispostas de forma inexplicável umas sobre as outras. O material das outras eras geológicas, que deveria ter estado entre as camadas, estava faltando. Mostrando-se perplexo, Willoughby disse que havia um pedaço de tempo na história do cânion onde algo aconteceu, mas nenhuma evidência foi deixada para trás para dizer à humanidade que evento foi esse. Winter examinou as camadas ao seu redor com novos olhos. O que aconteceu aqui durante esses anos desaparecidos? Teve algo a ver com a civilização perdida nos túneis escondidos? Teria ocorrido aqui algum fenômeno natural? Olhando para o céu, ele se perguntava se havia mesmo algo de outro mundo que explicasse os mistérios destes anos perdidos. Ele compartilhou seus pensamentos com Willoughby
e eles continuaram conversando enquanto se dirigiam para a casa onde iriam passar a noite. Winter avistou muitas variedades de vegetação no caminho. Groselha e arbustos de amora silvestre, uma dúzia de pinheiros e um par de abetos de Douglas que perfumavam o ar com seus aromas refrescantes. Winter não conhecia algumas das plantas ao longo da trilha. E quando ele perguntou o que eram, Willoughby as identificou como sendo as margaridas de pedra do Grand Canyon e o cardo do Arizona. O sol criava sombras cada vez mais longas sobre o cânion, enquanto atravessava o céu em direção ao horizonte. O ar tornou-se um pouco mais frio, mas não de forma desagradável. Algum tempo depois, Winter e seu companheiro chegaram às cabanas onde dormiriam naquela noite. Chegar aos rústicos edifícios era uma ótima recompensa para os exploradores que estavam cansados. Willoughby foi saudado como um velho amigo pelo proprietário das cabanas. Winter foi apresentado a ele antes de ser levado a seu alojamento. Ele deu calorosas boas-vindas a outros viajantes, pelos quais ele passou a caminho de sua cabana. Após Winter e outros visitantes terem jantado juntos, eles decidiram sentar-se do lado de fora. Eles se instalaram ao redor de uma fogueira e demoraram alguns minutos para admirar o céu acima deles. Willoughby juntou-se a eles logo depois. O tema da conversa logo chegou às viagens que eles fizeram. E Winter ouviu com interesse as muitas aventuras fascinantes que as pessoas viveram. Quando era sua vez de falar, Winter falou sobre a época em que ele havia viajado para Gryfino, na Polônia, para ver a Floresta Torta. Ele havia caminhado através da névoa da madrugada e foi recebido pela visão encantadora dos pinheiros estranhamente entortados. Sentindo-se como se tivesse pisado nas páginas de um livro de contos de fadas, ele explorou o lugar até chegar bem no meio de um bosque de árvores. A forma com que os troncos estavam curvados na parte de baixo era uma coisa que ele nunca havia visto antes. Ninguém sabia ao certo por que as árvores cresciam dessa maneira tão peculiar. Alguns dizem que era o resultado de um feitiço lançado por uma criatura mística. Ele então contou a seus companheiros sobre sua viagem aos desertos do sul da Califórnia, onde viu as misteriosas rochas deslizantes. Da menor pedrinha à maior rocha, as pedras deslizavam durante toda a noite através do terreno arenoso do deserto. Algumas se moviam alguns centímetros
e outras por mais de 30 metros. Cada pedra deixava um rastro para trás, cada um tão único como uma impressão digital. Winter achava que eles pareciam com visitantes que chegavam à noite, fazendo seu caminho em direção a uma celebração no horizonte, com apenas a lua e as estrelas para iluminar sua jornada. Quando as histórias de viagens terminaram, o proprietário das cabanas trouxe um violão e perguntou se alguém queria entretê-los com uma ou duas canções. Winter esperou para ver se alguém levantaria a mão. Mas quando ninguém o fez, ele modestamente colocou a mão para cima. Willoughby pediu uma canção que Winter não conhecia. Mas quando seu amigo começou a cantar, Winter logo pegou a melodia e a tocou no violão. Sob o céu estrelado e o cânion camuflado na escuridão, Willoughby continuou cantando. Sua voz era profunda e calmante, e Winter notou que os olhos ao seu redor estavam cansados. Um a um, os outros viajantes se levantaram e se despediram antes de irem para suas camas. Antes de Willoughby sair, ele colocou uma mão amiga no ombro de Winter e com um sorriso disse: "Que dia nós tivemos!" Ele acenou com a cabeça um adeus antes de deixar Winter sozinho. Winter descansou o violão em seu colo. Seus pensamentos voltaram para os túneis escondidos. Enquanto ele olhava para a escuridão à sua frente, algo lhe dizia que o cânion escondia ainda mais mistérios. E esses segredos só seriam revelados aos futuros exploradores deste mágico lugar.